Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Henri Axelrad, professor do IPUR UFRJ. Espero que estejam todos bem e carregando esse piano do trabalho acadêmico e de sustentação da universidade pública, que é um grande desafio para nós hoje. Eu fui estimulado a conversar com vocês sobre um dos artigos que eu produzi, que tem por título Povos e Comunidades Tradicionais, Grandes Empresas e Estratégias de Territorialização. Esse artigo ele poderia ter por subtítulo Os usos sociais da noção de território. Por quê? Porque ao longo da leitura da bibliografia de alguns dos nossos cursos, nossas disciplinas optativas, a gente constatou esses diferentes usos do termo território, seja entre os diversos atores sociais, mas também entre os analistas do campo das ciências sociais aplicadas. Então, esse trabalho partiu da constatação dessa diversidade de sentidos, inicialmente no âmbito dos povos e comunidades tradicionais, comparando com o uso de grandes corporações, e, em seguida, no interior da própria literatura acadêmica, seja sobre o chamado desenvolvimento territorial ou a chamada ancoragem territorial das grandes corporações nas áreas de interesse de seus projetos, notadamente na área de mineração e energia. Então, o texto resulta de um trabalho de aproximação e contraste entre esses diferentes processos discursivos por parte dos atores e também entre essas diferentes literaturas sociológicas que tangenciam, de algum modo, esses processos. A gente já conhece a polissemia nos usos sociais de termos correntes, mas ela pode ocorrer também no âmbito dos corpos analíticos, quando eles têm perspectivas distintas, com seus repertórios próprios de questões, de vocábulos, de conceitos. Então, por vezes, em literaturas diferentes, há menção aos mesmos termos, embora nem sempre com o mesmo sentido, e, eventualmente, sem nem configurar propriamente um conceito, né, que é estruturado no interior de uma teoria, no campo científico, né? Então, giro territorial é o termo que foi cunhado, até onde eu sei, pelo geógrafo Karl Offen, para descrever o recurso à noção de território por povos tradicionais da Colômbia, que passavam a reivindicar direitos territoriais por meio do que a gente chama de uma autodeclaração. Eles afirmam a sua identidade própria, a sua cultura própria e o seu pertencimento a um espaço territorial determinado. Então, o termo passou a designar os efeitos de uma convenção da OIT, a Convenção 169 de 1989, cuja homologação por diversos países da América Latina ajudou a disseminar esses processos de autodeclaração por povos tradicionais, em busca de assegurar o direito sobre seus territórios. Por outro lado, começamos a ver que as grandes corporações também passavam a evocar a noção de território aí para justificar suas estratégias de inserção no espaço do qual dependem seus negócios. Aí surgem noções como ancoragem territorial das empresas, governança territorial. Então, é como se as empresas também quisessem territorializar sua presença, seus interesses, opondo-se às demandas por direitos das populações atingidas por seus projetos. Então, a noção de território para a empresa exprimia essa expectativa de que os conflitos com os grupos atingidos pudessem ser neutralizados, antecipados, absorvidos, por meio, notadamente, de políticas sociais privadas, ditas de responsabilidade social. Então, tratou-se, então, de considerar o território como um problema, né? Como se ocorresse uma espécie de giro territorial, empresarial e reativo, vendo o território como um território vicioso, né, problemático. Por fim, essa noção de território acaba desembarcando no debate sobre desenvolvimento territorial, eu estou dizendo
sob outras formas, né? Onde a noção de capital social procura descrever agora um território virtuoso, né? Feito de laços comunitários pré-existentes, que deveriam ser valorizados, inseridos na dinâmica do desenvolvimento capitalista local. Então, aqueles laços sociais que estão presentes nas lutas por direitos territoriais, sob a forma de movimentos, de associações, de entes coletivos dos povos, frequentemente povos tradicionais, atingidos por grandes projetos empresariais, ele, que era visto pelas próprias empresas como um território vicioso, de males a serem neutralizados, ele é prestigiado pela literatura do desenvolvimento territorial como um território virtuoso, das virtudes, né? E, portanto, dimensões a serem incorporadas no próprio processo desenvolvimentista. Então, por trás dessa trama dos distintos sentidos do território, é como se houvesse a pretensão de transformar os movimentos sociais e os conflitos territoriais em que eles estão engajados em uma força produtiva para o capital, de forma geral, né? Então, essa justaposição das diferentes partes, desses diferentes espaços de observação social, faz com que a gente tenha uma visão mais complexa da relação entre os territórios evocados no plano dos discursos, né, e os conflitos territoriais concretos que se desenvolvem no terreno. Então, essa é a ideia. Vocês podem, se quiser, consultar esse link, né? O artigo está exposto aí num link, numa versão em espanhol, mas ele acabou dando lugar a uma outra versão em português que está disponível na biblioteca num livro organizado pelos colegas da pós-graduação de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado.